1h e 46 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a entrevista aqui com o presidente do Sindicato dos Urbanitários do Estado do Acre. Presidente do Sindicato dos Urbanitários, por enquanto a gente está falando de saneamento, mas eu vou ver se tem um pouquinho de tempo ainda para a gente falar a respeito do setor elétrico também. Mas, olha, 40 anos de luta. Então aqui a gente está falando a respeito dessas situações. Eu queria retomar a pergunta do bloco anterior, Marcelo. Nós falávamos a respeito da expectativa que se criou da presença do governo do estado do Acre com Saneacre, não é isso? Saneacre. Saneacre, nos municípios, já que o sistema aqui na capital voltou para o município. Como é que está a situação? Corre algum risco da gente ter esperança que a coisa melhore no interior? Porque, para lembrar aqui, como diz aqui o Luiz Carlos, o Acre, lembrando aqui os dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, por exemplo, o Rio Branco está entre as 10 piores capitais, né? E o estado do Acre também não tá melhor na fita. Exatamente, né? A situação a nível de Brasil, né? Não só o Acre, mas outros estados estão nessa mesma situação, mas nós temos o exemplo a capital do Amazonas, Manaus, é uma empresa privada há muitos anos e ela está lá em cima daqueles piores serviços. Entre as piores, né? Entre os piores serviços. O grande problema que a gente coloca é que, por exemplo, o governo do estado, até o ano passado tinha ali o DEPASA, aquela pressão das privatizações, de privatizar de qualquer jeito. Nós somos contrários à privatização, porque entendemos, um exemplo, a gente tem em Manaus que não melhorou esse serviço, e eles estavam fazendo ali para empurrar esse trabalho para a iniciativa privada, e a gente sabe da dificuldade que é e o preço que seria. Né? Precisamos melhorar, acreditamos que o serviço público ele melhora. E de repente, do nada, o governo do estado, que até então tinha se comprometido com o sindicato, que iria revitalizar a SANAC, que está lá, a SANAC existe. A SANAC tem presidente, tem diretores, está lá a SANAC, nós temos servidores que hoje prestam serviço dentro do sistema de saneamento do interior. E de repente ele criou, né, a Saneacre. Em vários municípios, nós sempre estamos andando por lá, visitando, conversando, nós temos obras sendo feitas. Nós temos captação sendo automatizada, sendo recuperada, mas ainda falta muito. Por exemplo, Senador Guiomar. Nós até conversamos com o... Senador Guiomar, que está debaixo, está em cima de água, aqui, né? Que é a vice-governadora de lá. Né? Nós estamos lá numa cobrança junto a Saneacre, que até a cerca que protegia lá a captação, onde fala o tratamento e distribuição de água, caiu. Né? Então, veja como é que é tratado. Mas aí o presidente disse, não, o Bistene disse, não, nós já fizemos a licitação, inclusive nós estamos aguardando agora para anunciar o início das obras. Mas o que a gente também tem que colocar, que além da estrutura física, nós também temos que ter os profissionais. E hoje a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Nós sempre defendemos um concurso que fosse até pela Sanacre, né? Porque tinha que ter funcionários efetivos, temos que ter, até para poder ter aquele quadro profissional preparados, que hoje nós temos, mas eles ficam naquela insegurança. Uma hora está provisório, uma hora está prestando serviço para alguma empresa, e uma hora está desempregado. Então essa mão de obra preparada, operador de ETA, operador de bomba, encanador, manobrista, enfim. Aí o que é que nós descobrimos, né, nessas conversas com os trabalhadores? Por exemplo, nós temos no interior. No interior nós temos uma empresa terceirizada prestando serviço para a Saneacre agora. Aí lá tem, para ter, operador de ETA, de bomba, o manobrista, o encanador, enfim. Mas, na realidade, os trabalhadores estão desempenhando essas funções, trabalhando com serviço, com produtos químicos. Acumulando função, certamente. Acumulando função, então sendo contratado, sabe como que? Atendente de portaria. Para a empresa e para a Saneacre, eles estão trabalhando de segunda a sexta, de 7 horas às 13 horas da tarde. Mas isso não pode. Que, na realidade, não é isso. Eles estão lá trabalhando de operador de ETA, de bomba, manobrista, encanadores, e esses que trabalham no tratamento e distribuição de água, eles trabalham 24 horas de plantão. Você denunciou isso já? Nós já denunciamos, nós vamos estar agora tentando conversar com o novo procurador aí da
Delegacia Regional do Trabalho. Esteve aqui conosco, Leonardo, inclusive. Exatamente. Então amanhã nós vamos ter uma conversa com ele e vamos estar relatando esse tipo de situação. Nós temos a mesma situação aqui na capital. É uma empresa que presta serviço para o Saerb, que lá eles contratam o operador de ETA, de bomba, o encanador como ajudante de conservação. E esse trabalhador, esse profissional, quando ele vai para aposentar ou vai trabalhar numa outra empresa, que ele vai mostrar, ele não tem. Pô, mas você foi atendente de portaria? Não, mas eu trabalhei de operador de ETA. Ah, não, mas você era serviço geral. Não, mas eu era operador de bomba. Então veja a dificuldade. Marcelo, você não pode deixar essa situação... Não, exatamente, nós estamos cobrando. E a pressão é grande, porque o trabalhador ele fica ali meio escondido, porque a dificuldade de emprego é muito grande no nosso estado. Então, se o trabalhador se expõe, no outro dia ele está na rua. Então, a situação é muito complicada. Então, o sindicato já fez as denúncias, vamos estar fazendo, na conversa que vamos ter amanhã, né, com vários sindicatos e o novo superintendente aí da Delegacia Regional do Trabalho no Acre, e esperamos que a gente possa ter essas questões resolvidas, porque não adianta você ter, vamos supor, onde tem, porque nem todo local tem, um ambiente lá com a ETA boa, funcionando e tal, mas se você não tiver aquele profissional com as condições de salário, com as condições de equipamento de segurança, DPI, enfim, claro. Né? Agora, quer dizer que o camarada, ele está batendo o escanteio, correndo para cabecear, pegar o gol, e na carteira de salário lá está como se ele fosse o atendente de portaria do clube. É isso. É exatamente isso. Então, já conversamos, inclusive, lá na Saneac, cobrando a situação, eles ficaram de ver, porque tinham assumido há pouco tempo, mas são muitas situações como essa. Então, é dessa maneira que o saneamento é tratado no nosso estado. Vocês do sindicato não têm como fazer uma intervenção direta com essa empresa? Tem que ser via Saneacre? Tem que ser via Saneacre, porque a gente está tentando ver onde é que essas empresas elas estão localizadas, né? Porque são empresas, muitas vezes, ou de fora, ou empresas que foram criadas recente, e a gente precisa... De fora? É bem de Manaus, né? Não tenho certeza. A gente precisa exatamente localizar para saber onde é que fica. Ô Marcelo, o poder público, nesse caso, o governo do estado do Acre, está sendo omisso, ou está sendo conivente, na verdade, com... Isso não é crime, não? Com certeza é crime, né? E é um descaso muito grande com esses trabalhadores. São esses trabalhadores que estão lá 24 horas, capital interior, fazendo os serviços que a população recebe, aquela que recebe, né? Que boa parte recebe, mas tem outra parte que não recebe. E eles estão lá 24 horas, de domingo a domingo. E muitas das vezes sequer tem uma alimentação para estar lá, para se alimentar lá no trabalho, que não pode sair. Então veja só, não recebe, no interior não recebe a periculosidade, a insalubridade, muitas vezes não recebe os equipamentos necessários, né, e ainda estão contratados em disfunção. Né? Então são situações que entristecem muito esses profissionais e a única voz que tem para eles é o sindicato. Mas que a gente não pode... falar, não, é o fulano, é o Beltrano, porque, como eles falam, no outro dia ele está demitido. E a dificuldade de emprego é muito grande, né? Olha, no nome do Gesiel, eu vou pegar a fala do Gesiel e ela vai representar a de outros internautas que estão mandando mensagens no mesmo tom. O Gesiel está falando o seguinte, só para que a gente perceba como que o trabalhador estava na expectativa, no aguardo dessa boa nova que o Marcelo traz, entende? Talvez você que esteja me assistindo, nós não tenhamos a dimensão da importância disso, mas isso foi uma vitória para a classe trabalhadora que trabalha com saneamento básico aqui no estado do Acre. Então o Gesiel diz o seguinte, boa tarde, eu sou trabalhador e o Sindicato dos Urbanitários me representa, assim como os meus colegas de trabalho. Eu quero agradecer ao Marcelo Jucá por ter nos ajudado na conquista das indenizações dos ex-funcionários do DEPASA, agora Saneacre e Detran. Muito obrigado, Marcelo e sua equipe. Meu nome é Gesiel. Você vê como que essa decisão repercutiu, Marcelo. Para nós é muito gratificante, né? Porque é algo que eles já teriam que ter recebido sem ter essa pressão toda. Mas, infelizmente, como a gente sempre comenta, a gente tem que estar ali organizado através do sindicato. E o nosso sindicato dos urbanitários fez 40 anos de existência esse ano, exatamente para organizar esses trabalhadores ligados aos segmentos urbanitários. Né? Então, para nós é uma alegria grande e o Gesiel e os demais
participaram de muitas lutas aí com a gente, até chegar esse momento. Né? E outros estão aguardando, né? Porque é por lote que está saindo, mas acreditamos que todos eles vão receber aquilo que é direito a eles. Né? E o presidente lá da Saneacre também, de todas as cobranças, ele também foi aquele cara muito político, né? que é o Bistênio. O cara político, ele conseguiu compreender, enquanto que tinha alguns ali próximo a ele que ficavam chateados pelas cobranças dos trabalhadores, é aquele que a gente chegou uma vez e disse para ele: presidente, enquanto que o senhor, todos que estão aí, recebem o salário todo mês, ou aqueles que trabalharam na época do Depasa, quando encerrou o ano, eles foram indenizados, esses trabalhadores trabalharam vários anos e até agora, na época da reunião lá com eles, não receberam um centavo. São pessoas que estão desempregadas, que estão pegando esse dinheiro para pagar aquilo que estão devendo. Então, muitas das vezes, quando eles vêm aqui para cobrar, que já não aguento mais, tem pessoas que não compreendem isso. Mas ele, como presidente, ele compreendeu e foi lá, buscou e disse: vou fazer a coisa sair, e saiu. Isso é bom. Tem aqui o Gadelha, do bairro Cadeia Velha. Ele está dizendo o seguinte: na realidade, o governo quer só a parte boa, que é a arrecadação, mas não quer trabalho. Não quer ter trabalho com as empresas públicas. E aí quer privatizar, como privatizaram a energia no Acre. E aí você sabe no que deu. O pobre está deixando de comprar comida para pagar a energia. Infelizmente, a privatização, e quando você olha o setor elétrico e quando você compara com o saneamento, a situação ainda fica muito mais complicada ainda. Porque você imagina municípios que nem o Jordão. Qual é a empresa privada que vai levar um serviço de saneamento com a qualidade que precisa ter, saneamento é saúde, e vai cobrar o que se cobra hoje? Vai jogar o valor lá em cima. Tem locais onde foi privatizado que a conta de água é muito mais cara do que a própria conta de energia. Agora, nós somos contrários à privatização, mas nós também queremos o serviço público funcionando e dá para funcionar. Agora, precisa ter políticas públicas, precisa ter gestores lá preparados com projetos, que apresentem projetos, que vá em busca de recursos e que tenha uma equipe técnica. Hoje nós temos servidores da Sanacre, da antiga Sanacre, que continuam trabalhando no saneamento, profissionais de excelência, como os próprios pessoal do antigo Depasa, que hoje estão na Saneacre, mas estão sempre naquela insegurança, que não sabe se vão estar empregados amanhã, se vão receber. E temos os trabalhadores do Saerb, que também são profissionais de excelência. Agora, a direção dessas empresas tem que envolver esses trabalhadores, tem que mostrar o projeto, não dá simplesmente para chegar aqui e falar do nada que o serviço vai melhorar sem sequer o trabalhador que está do lado conhecer o projeto. Para quem está querendo, até o ano que vem, colocar 60%, 70% de água ininterrupta na casa das pessoas, não é fácil. As obras necessárias já deveriam estar em plena execução. Marcelo, tem aqui uma dúvida que é a seguinte: o alto nível da inadimplência no estado do Acre faz com que o serviço de saneamento hoje seja viável economicamente? Infelizmente, também tem uma cultura no nosso estado do não pagamento desse serviço. Nós não pagamos e queremos o produto. Queremos o produto. Né? Tem pessoas que pagam ali todo mês, mas tem outras que não pagam porque o serviço não chega, ou porque tem um hábito, já que o governo nunca fez a cobrança, ou o próprio município, mas nós defendemos que se cobre. Mas uma tarifa justa, né? Uma tarifa justa, não aquela tarifa exorbitante, mas tem que ter esse recurso chegando até para que possa se fazer o serviço com a qualidade que a população tanto precisa também. Agora, o que infelizmente até recentemente não tinha ainda, era essa estrutura tanto dentro da Saneacre, olhando os municípios, como da própria capital, olhando o Saerb. Né? Então precisa sim ter, porque se tiver uma estrutura, né, de arrecadação, de lá entrega de conta, de plantão que faltou água, vai lá e abastece, porque muitas das vezes o povo também não paga porque a água não chegou. Né? Então está certo ele, se não chegou não tem como pagar. Mas se a água está chegando, o Saerb tem que encontrar um meio para que o povo até possa pagar. Eu lembro que, isso acho que foi ano passado, tanto na capital como no interior, encontramos, eu e outros colegas do sindicato, pessoas que estavam lá dizendo que já tinham ido várias vezes no escritório tentando pagar a conta,
mas ninguém dava lá o boleto para eles pagar. Eu quero pagar minha conta. Aqui na capital do mesmo jeito. Uma vez eu encontrei um rapaz, estava querendo lá acertar lá uma pendência que estava, disse, cara, eu já vim aqui várias vezes, já há alguns meses que eu estou nesse corre-corre, mas não consegui pagar. Então, assim, tem que ter também um serviço que funcione na questão da arrecadação, do boleto, da reclamação, enfim. Né? É isso que a gente tem, de vez em quando, cutucado, tanto dentro da Saneac, em especial dentro do Saeb, que tem que funcionar. Para poder, é uma empresa. Claro. Né? E agora, lógico, é um valor, tem que se cobrar um valor justo, né? Uma tarifa pública, não uma tarifa de uma empresa privada. Agora, você imagina essa situação, o camarada vai lá 2, 3 vezes pelejando para eu quero pagar e o órgão não, público... quero pagar, mas não, ninguém aqui não, porque não está funcionando, não sei o quê, porque tinha para suspender. Aquela coisa da política. É, né? Quase uma piada. Ô Marcelo, em relação ao setor elétrico, eu queria confirmar com você uma informação que nos chegou de servidores, não são servidores, são funcionários que estão trabalhando para a empresa que distribui energia aqui. Quando eles chegam para fazer a autuação, o corte de algumas residências, eles fazem o corte. Quando o camarada está descendo da escada, o camarada da facção fala assim, agora você sobe e liga de novo. Esse problema está realmente acontecendo, porque está colocando em risco a vida do trabalhador, se essa denúncia já chegou para vocês do sindicato. Essa denúncia chegou até o sindicato, tá? O sindicato representa vários trabalhadores do setor elétrico, do pessoal da Energisa, da Boreal, que é a empresa francesa, que fica aqui próximo da TV Gazeta, da Control. Então a gente representa todos esses trabalhadores, temos acordos coletivos de trabalho, o primeiro da Boreal foi esse ano, e uma das questões que a gente tem cobrado com muita frequência é a questão da segurança desses trabalhos, né? Para que eles possam ir executar os serviços que ali são determinados para eles, mas que eles tenham a segurança de irem e retornarem para os seus lares. Essa situação, de fato, chegou até o sindicato, nós fizemos uma correspondência para a Energisa, pedindo para sentarmos em relação aos trabalhadores direto, como também daqueles das empresas terceirizadas que prestam serviço para ela. Nós vamos ter uma reunião amanhã, né? Amanhã nós temos uma reunião com os representantes da Energisa e um dos pontos que nós vamos estar tratando é exatamente da situação. Primeiro, o que é razoável nesse caso, Marcelo? Porque, me colocando no lugar, eu vou agora vestir a capa de presidente da regional aqui, o gerente da Energisa. Como é que opera numa situação dessa? Que providências a empresa poderia tomar, no teu entendimento? Bom, no nosso entendimento, não só a Energisa, mas demais empresas, junto com a área de segurança, né, que desse condições para que esse trabalhador pudesse ir lá. Porque, na realidade, o trabalhador ele não é culpado daquele preço que está lá claro que cobrado, ou porque está indo lá para desligar, ele está fazendo um trabalho. Ele é um profissional, ele é uma pessoa que muitas das vezes mora em bairro próximo ou da periferia, está ali desempenhando suas funções. Agora, as empresas precisam encontrar mecanismo para dar essa segurança a esse trabalhador, porque não dá exatamente para enviar esse trabalhador numa situação onde já tendo alguma informação de que poderá acontecer isso. Mas aí, como eu vesti a capa de gerente da Energisa do Acre aqui, aí eu vou falar para você também, assim como o trabalhador não pode ser responsabilizado por essa situação, eu também não, a minha empresa também não, e aí? Mas é exatamente nesse sentido que nós vamos estar conversando para encontrar quais são os caminhos. Porque o que não dá, na nossa visão, aconteceu no bairro A, com a equipe. Amanhã uma outra equipe vai para aquele mesmo bairro sem ter mudado nada na rotina, né? Então, está se colocando em risco. Então, nós precisamos encontrar caminhos. E a empresa, ou as empresas, têm que tratar essa questão com o Estado. Com o Estado para ver como é que dá essas condições. Porque os trabalhadores, eles têm a obrigação de fazer. Agora, lógico que também as empresas têm a obrigação de dar as condições de segurança, os equipamentos necessários, para que esse trabalhador possa ir desempenhar suas funções e retornar para a sua família da forma que ele saiu, bem. Agora, você imaginou, nós estamos num contexto, num cenário que uma equipe
de uma empresa terceirizada, de uma empresa de energia, distribuidora de energia, para fazer o corte de uma residência, precisa estar acompanhado da polícia. Infelizmente a situação em alguns locais tá dessa forma mesmo, né? E isso tem deixado a categoria muito apreensiva, porque eles trabalham com um serviço que já é de alto risco, né? Você mexer com a parte de energia elétrica é um serviço perigoso e estressante, que qualquer situação ali é fatal. E aí ainda tem mais essa outra situação, né? Então, em decorrência de tudo isso, o sindicato pediu essa reunião urgente, né? E queremos saber o que é que a empresa tem para apresentar para mudar esse cenário, né? Com certeza ela, se não fez, vai fazer, procurar o poder público e encontrar mecanismos aí para que o serviço possa ser feito e esse trabalhador possa chegar lá em segurança. Agora, Também, né? o criminoso, o chefe lá da quadrilha, da facção, não percebe que aquele camarada ali é um trabalhador, né? Um simples trabalhador. Um trabalhador que está desempenhando suas funções. E o pior, se ele não fizer e não tiver lá uma justificativa, ele é punido, né? Ele tem que ir lá para fazer o que tem que ser feito. Para fazer. E quando ele é impedido por algum motivo, aí ele tem que relatar, enfim, tem até o direito de recusa e tem que ter provas para chegar lá para mostrar que de fato aquilo aconteceu. Isso aí. Porque senão o trabalhador, o próprio emprego dele está em risco. E aí fica alimentando a ideia de que o chefe de facção está lidando com uma espécie de Robin Hood, né? O que é uma situação complicada. Uma situação fora de eixo. E os trabalhadores estão nessa situação. O seu Faraó, é isso? Está dizendo o seguinte, é que a distribuição, ele está falando aqui acho que em relação à água, quando passou para a prefeitura ficou muito ruim. Aqui é o Jorge, do Wilson Ribeiro. Ah, o seu Jorge. Obrigado, seu Jorge. Tem gente que aprova a retomada da política de saneamento por parte da prefeitura, mas tem boa parte não sente como uma boa decisão. Uma decisão tomada aí pela prefeitura, e até na época a gente fez intervenções no sentido de conversar, porque primeiro que não poderia ser assim, você fica lá e retornamos para o município. Porque mesmo tendo os serviços sendo feito e realizado pela capital aqui em Rio Branco, olhando Rio Branco, tem que ter a parceria com o Estado. O Estado tem que ajudar em alguma... É política pública, porque saneamento é saúde, né? E, infelizmente, como disse aí o usuário, em algumas situações deu problema. Segundo o presidente do SAERB, foi em decorrência de queda de energia e tal. Mas eu estava até comentando, a energia, isso não é de hoje, a gente já vem comentando isso já há algum tempo. Né? Porque como trabalhamos tanto na parte de energia como na parte de saneamento, dentro do espaço lá da ETA, da ET, é de responsabilidade da empresa. É como num supermercado. Faltou energia, ele tem que ter lá um motor para a energia tocar. E, infelizmente, não tem essa estrutura dentro do saneamento. Então, segundo eles, queimaram algumas bombas e está dando esse transtorno para a população. Mas o que eu continuo insistindo, eu acredito que através da Câmara Municipal, olhando Rio Branco, né, e aí as outras câmaras municipais nos municípios, como também a Assembleia olhando o interior, eles teriam que, ali a cada mês ou a cada 2 meses, forçar os gestores a prestar contas. Prestarem conta. E convidar também a população. Porque se pudesse, olha, está tendo problema no meu bairro, o que é que está sendo feito? Qual é o projeto que se tem? Né? Então, a gente coloca mais uma vez essa sugestão aí para a prefeitura, olhando o SAERB, para o governo do estado, olhando a Saneacre e para a Câmara Municipal de Rio Branco, Assembleia Legislativa e para as câmaras do interior. Façam isso, vamos lá fazer aquele convite também ao sindicato. Em nome da transparência da gestão, né? Exatamente, porque nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar e acreditamos que eles querem fazer também. Agora, para fazer bem feito, tem que divulgar o que eles querem fazer, quais são os projetos e ter uma equipe técnica preparada. Jucá, muito obrigado pela tua vinda, nosso tempo acabou. Parabéns, espero que a classe trabalhadora
pelo que eu estou vendo aqui, se sentiu contemplada, né? Como não, né? Mas que bom que o sindicato está conseguindo dar respostas. Obrigado pela sua vinda aqui. Olha, agradecemos, tá? E finaliza aí parabenizando todos os trabalhadores da informalidade, ou que estão trabalhando na formalidade, pelo dia 1º de maio, que está aí já se aproximando na segunda-feira. Feliz dia dos trabalhadores. Obrigado. Obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos.